Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula do curso de Química Analítica Instrumental. E nessa aula nós iremos trabalhar com fotometria de chama. É uma técnica baseada na excitação e emissão de energia. E nós iremos dividir esse conteúdo em duas partes. Nessa primeira parte, nós iremos apresentar os fundamentos dessa técnica e na segunda parte, iremos falar da instrumentação e dos problemas que podem acontecer numa análise por fotometria de chama. E ainda dentro da aula da semana, teremos um vídeo mostrando uma aplicação da fotometria de chama, ok? Ok? Então vamos lá. Quando certos metais são introduzidos na forma de um sal na chama de um combustor, vão aparecer cores características. Por que isso? Porque quando o metal é excitado, passa para um nível maior de energia e na volta ele emite a energia que foi absorvida, a mesma quantidade. Alguns elementos, essa energia emitida cai na frequência na região da luz visível. Então, alguns elementos nós conseguimos ver e identificar o elemento pela cor que está sendo emitida. Esse procedimento é bastante utilizado no início da química analítica, que era chamado de ensaios de coloração de chama. Emitida por um elemento, ela passa por um prisma, por um espectroscópio, a gente vai observar o desmembramento da emissão dos elementos em várias linhas. E aí alguns elementos têm características bem conhecidas, cores bem características. Cada radiação tem um comprimento de onda definido, embora as cores de alguns elementos sejam bem parecidas, cálcio, estronço e lítio, por exemplo, liberam uma cor avermelhada, a gente consegue identificar no espectro cada um desses elementos separadamente. E a partir disso, nós temos várias técnicas analíticas que foram desenvolvidas, mas tudo baseados no ensaio qualitativo de chama. Então essa técnica, ela se baseia exatamente nisso, na excitação de um elemento de um nível de energia mais baixo para um nível de energia superior, e quando ele retorna para o seu nível de origem, nós vamos medir a intensidade da radiação emitida. Então a fotometria de chama é uma técnica de excitação e emissão atômica, tá certo? Porque na ausência da influência de outros átomos, essas transições são energeticamente bem definidas. Os elementos precisam estar na fase gasosa e a luz emitida tem um comprimento de onda característico e que identifica cada elemento químico. E aí nós podemos usar a quantidade de energia como sendo proporcional à população de átomos no estado fundamental. A fotometria de chama é a seguinte: a partir de uma amostra, nós vamos gerar átomos do elemento dessa amostra em fase gasosa. Então, na primeira etapa, nós vamos colocar o elemento em fase gasosa. Depois, nós vamos excitar os átomos que estão no estado fundamental para o estado ativado, para o estado excitado, e medir o decaimento, a emissão de energia. Então essa é a ideia da fotometria de chama. O fotômetro de chama, como a maioria dos equipamentos, a gente não tem acesso a todas as partes deles. Então, na verdade, isso é um diagrama em bloco e eu vou falar aqui como é que funciona, como é que nós fazemos uma análise. Aqui a nossa amostra, que deve estar em solução. Aqui
nós vamos ter um pequeno compressorzinho de ar que fica junto do equipamento e a entrada do gás. Para termos a chama, temos que ter o gás combustível e o gás comburente. O gás que será queimado é o gás comum propano-butano, aquela mistura que nós usamos, o gás de cozinha. E aí, a combinação adequada do gás e do ar, essa é uma coisa importante, essa proporção vai formar uma chama. Quando essa pressão de ar passa por aqui, colocada no equipamento, gera uma sucção na amostra. Então isso aqui é um capilarzinho fino de plástico e que irá sugar a nossa amostra para dentro dessa câmara. Essa câmara é chamada uma câmara de nebulização. Aqui a nossa amostra será transformada numa névoa de pequenas spray. Quando você aperta um desodorante que forma aquele spray de pequenas gotículas, é assim que irá acontecer, ou é isso que irá acontecer com a nossa amostra, que é arrastada pelo fluxo de ar e gás. As gotículas maiores colidem com esses obstáculos, essas aletas, e são recolhidas em um recipiente, a um descarte, e apenas as gotículas pequenas chegam na chama. E é isso que nós vamos ver logo a seguir, que é muito importante conhecer isso. O que é que acontece quando a nossa amostra chega na chama? Então, você tem uma solução aquosa e essa chama está em torno de 1500 graus. Vai ocorrer a evaporação do solvente, em seguida o sólido que fica evaporizado e dissociado. Então haverá a excitação com a emissão da radiação característica do elemento. De acordo com o elemento que a gente vai analisar, um filtro de interferência irá selecionar a radiação específica do elemento desejado. E essa radiação chega no fotocélula, uma célula fotomultiplicadora, e gera um sinal. Então é assim que funciona um fotômetro de chama. Tudo isso que nós falamos está resumido aqui, ó. Faz-se passar o ar por um nebulizador que irá succionar a amostra e formar uma neblina fina que é enviada ao combustor. Em uma pequena câmara de mistura, o gás encontra com o ar e a mistura é queimada. A radiação produzida pela chama passa por uma lente, um filtro, e que vai chegar ao fotodetector. E além um visor. Então tudo que está no diagrama está sendo explicado aqui. E aí nós precisamos conhecer quais são as principais etapas envolvidas quando o elemento chega lá na chama. Então, como eu disse, a evaporação brusca, imediata do solvente, porque você tem uma solução aquosa e a sua amostra a chama está em 1500 graus. A vaporização do sólido e a sua dissociação em seus átomos, a excitação de alguns átomos a um nível maior de energia e depois ele irradia, quer dizer, ele volta para o nível de origem, emitindo a mesma quantidade de energia que foi absorvida. E essa quantidade de energia que é absorvida, que o equipamento vai medir. Por isso que essa é uma técnica de emissão. E tudo que nós falamos está nesse resumo. Aqui. A sua solução passa pela câmara de nebulização, é transformada numa névoa, a evaporação do solvente, o sólido que ficou é vaporizado, dissociado, e os átomos isolados são excitados e depois ocorre a emissão. Então é isso, nesse primeiro momento, que nós temos que saber sobre o equipamento. E aqui nós temos uma foto do que nós iremos detalhar na parte experimental, do equipamento que nós iremos utilizar. Aqui, ó, a nossa amostra. Aqui dá para perceber um tubinho de plástico, que é o capilar. E aqui interno eu tenho a câmara de nebulização e o combustor, certo? Como nós vimos
necessário, o equipamento só mede a técnica de padrões e nós vamos analisar na parte experimental sódio e potássio. Então essas soluções aqui são soluções padrões de sódio e potássio, que nós fazemos a leitura colocando o tubo do nebulizador, né, aquele capilar, para succionar a nossa amostra. Aqui é um visor da chama. Por aqui nessa figura anterior você vê de longe. Quando só está passando água ou apenas o gás, olhe qual é o aspecto da chama, bem azulado. A partir do momento que está succionando uma solução, aqui é uma solução de sódio, vemos como a coloração da chama muda. Nós iremos, na parte experimental, fazer uma análise de uma solução isotônica e também do soro fisiológico, tá certo? E também do soro fisiológico, tá certo, pessoal? Então essa primeira aula era para a gente dar essa visão geral, os fundamentos dessa técnica. Então